Oi, gente, tudo bem? Meu grupo sou eu, Isabelle, a Ana Luísa, a Camila, a Maria Fernanda e o Rafael. E hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre as escalas termométricas. Vamos começar falando sobre o que são essas escalas. Bom, utilizamos elas para medir a temperatura de um corpo, ou seja, a medida do grau de agitação das moléculas, para indicar se determinado corpo está quente ou frio. E as escalas utilizadas são a de graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala de graus Celsius é a mais utilizada por nós, sendo a mais comum no Brasil. Já a escala de graus Fahrenheit é a mais usada nos países de língua inglesa, como nos Estados Unidos. E por fim, a Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades, sendo utilizada em pesquisas científicas. Agora minha amiga Ana vai explicar melhor sobre cada uma dessas escalas e suas diferenças. Oi, gente, isso mesmo. Bom, vamos lá. Todas as escalas possuem dois pontos fixos, o primeiro sendo o ponto de gelo ou de fusão e o segundo o ponto de vapor ou ebulição. Na escala de graus Celsius utilizada por nós, o primeiro ponto é em 0 graus Celsius e o segundo ponto é em 100 graus Celsius. Já na escala de graus Fahrenheit, o primeiro ponto é em 32 graus Fahrenheit e o segundo ponto é em 212 graus Fahrenheit. E na última escala, a Kelvin, o primeiro ponto é em 273 Kelvin e o segundo ponto é em 373 Kelvin. Como podemos perceber, o primeiro ponto da escala de graus Celsius, no 0 graus Celsius, equivale ao primeiro ponto da escala de grau Fahrenheit e da Kelvin, tendo pontos de 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin, acontecendo a mesma coisa com o segundo ponto. Ou seja, 0 graus Celsius equivalem a 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin, e assim por diante. Mas como será que eu faço para converter uma temperatura de uma determinada escala para outra, como a temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, por exemplo? Então, Ana, vou te explicar. Para converter um valor de temperatura nessas escalas é mais simples do que parece. Basta dividir pedacinho por pedação, ou seja, calcularmos a temperatura que deseja encontrar menos o ponto de gelo, dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo, sendo equivalente na outra escala. Isso nos leva à equação fundamental para converter temperaturas, na qual, para converter qualquer temperatura de uma escala para outra, basta aplicá-la. E para facilitar nas contas, como podemos ver na imagem, essa equação pode ser simplificada, chegando na principal fórmula para a realização de exercícios sobre esse tema. Agora, para entendermos melhor, separamos esse exercício. Nele é pedido que transforme a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit e depois transforme a temperatura encontrada para a escala Kelvin. Para começar, é de extrema importância que você leia o enunciado com muita atenção, anotando os principais dados e entendendo o que se pede. Sendo assim, após interpretar o exercício, utilizamos a equação fundamental da conversão de temperatura e convertemos primeiro a temperatura dada em graus Celsius para a escala Fahrenheit, realizando a equação e obtendo o resultado de 77 graus Fahrenheit. Depois, com essa nova informação, convertemos essa temperatura para a escala Kelvin, fazendo o mesmo processo de equação e obtendo o resultado 298 Kelvin. Bom, gente, vocês acabaram de aprender sobre a conversão de temperaturas. Agora vamos falar sobre a variação delas. A equação fundamental da variação não é muito diferente da de conversão. Como é possível ver na foto, na equação, a linha de baixo se mantém igual à fórmula de conversão, enquanto a linha de cima é composta apenas pelo número dado da variação de uma escala específica, sendo equivalente a outra variação da escala que você deseja descobrir. Para entendermos melhor, separamos o exercício. Primeiramente, como a Camille também explicou no outro exercício, você começa lendo o enunciado com bastante atenção, grifando as principais informações e dados fornecidos. No caso desse exercício, o enunciado te dá a variação de 25 graus Celsius e quer saber o seu correspondente na escala Fahrenheit. Assim, usamos a fórmula de variação e aplicamos os valores encontrados no enunciado, que então fica 25 sobre 5 igual a variação grau Fahrenheit sobre 9. E depois é apenas realizar a equação obtida como de costume, e você chegará no resultado desejado. Como podemos observar na imagem, o valor encontrado através da equação é de 45 graus Fahrenheit, finalizando assim o exercício. Isso mesmo! Bom, gente, espero que vocês tenham entendido tudo sobre as escalas termométricas e arrasem nas provas e vestibulares. Até a próxima e obrigada por nos ouvirem!